Olá, tudo bem com você? Especialmente você, torcedor e torcedora do Corinthians. Tudo bem? Eu espero que sim, meus amigos. Olha só, neste vídeo eu quero falar com vocês sobre essa estreia do Vitor Pereira no banco de reservas, do comando, né, do banco de reservas do Timão. Este vídeo não é apenas uma leitura do que foi o jogo, mas também um contraponto a uma série de críticas que estão sendo feitas ao Vitor Pereira já, né, impressionante, e ao Corinthians também, neste jogo contra o São Paulo. Acho que muito injustas, inclusive. Para ponderar esse vídeo aqui, para ponderar sobre o que está acontecendo à luz do que foi este jogo do Timão contra o São Paulo. E porque também é muito incompreensível a fala de alguns aí em relação ao Vitor Pereira, que inclusive nos remete à ideia de que talvez tenha aí um pouco de xenofobia mesmo em relação ao técnico português. Será que se fosse um técnico brasileiro nessa estreia, receberia tanta crítica assim? É impressionante. O Chico Lang, por exemplo, fazendo muitas críticas ao técnico, ao Corinthians e tal. É absolutamente incompreensível. E quando a gente olha para o jogo, a impressão que temos é que as críticas se tornam ainda mais incompreensíveis. Por quê? Porque não foi uma estreia com a derrota, com a equipe jogando mal. Longe disso, foi uma estreia com a derrota, mas num jogo em que o Corinthians deixou muitos sinais positivos. Então, aparentemente, tem aí sim uma má vontade de alguns ao Vitor Pereira e ao Corinthians do Vitor Pereira, a partir do resultado e do desempenho da equipe contra o São Paulo no Majestoso, né? Então, é muito importante que você, torcedor, e você, torcedora do Timão, eu sempre falo isso, este é um objetivo do meu canal, aprenda a olhar muito o jogo, aprenda a olhar o que está acontecendo muito dentro de campo, sabe? Aprenda a ter uma noção melhor do que como se desenrola uma partida de futebol, para você se libertar, para você ficar autônomo cada vez mais desses jornalistas, né, que às vezes não contribuem muito para o debate esportivo. E em muitos casos, não estou me referindo necessariamente ao Chico Lang, mas, enfim, há muitos aí. Também não estou livrando disso, eu estou agora falando de forma mais aberta. Acho que o comentário esportivo no futebol brasileiro também é muito responsável pela decadência do próprio futebol brasileiro. E numa situação dessa, nesse jogo do Timão contra a equipe do São Paulo, após, né, esse jogo, a gente percebe claramente, de novo, que o comentário esportivo sobre o que aconteceu não ajuda em nada, não contribui para nada, né? E aí tem inclusive um fundo, como eu disse, até mesmo de xenofobia. Então vamos falar um pouquinho sobre o que eu vi de interessante nesse jogo, e a partir daí os sinais que o Corinthians deixou e o que pode acontecer com o Timão a partir de agora. Antes disso, eu queria pedir a sua permissão para abrir um parêntese e dizer que este vídeo tem um patrocínio da 1xBet, que é uma casa de apostas, gente, muito confiável, muito interessante. Lá na Europa é tida como a mais confiável. Eu fiz pesquisa lá na Inglaterra para chegar a essa conclusão, tá? Um amigo meu que mora e trabalha na Inglaterra, e não traria qualquer patrocinador para esse canal. O XBet é uma casa de aposta extremamente confiável. Eu convido você a pensar o seguinte: se você curte uma aposta esportiva, por que ficar sempre na velha casa de aposta de sempre? Por que não mudar para uma casa de aposta que realmente vai te entregar, assim, sem nenhuma burocracia, vai entregar os lucros dos seus ganhos, sem nenhuma burocracia, evidentemente, né? Uma casa de aposta que patrocina inúmeras competições ao longo do mundo, está patrocinando campeonatos aqui no Brasil, inclusive alguns campeonatos estaduais também, vai patrocinar até mesmo Série D, Série C do futebol brasileiro, enfim. E é interessante que você vai ter muitos bônus ali em alguns jogos em específicos, né? Hoje, por exemplo, você vai ter jogos interessantes para você apostar. A Premier League vai ter um jogo entre a equipe do Everton, né? A equipe do Everton vai para campo hoje e vai jogar contra a equipe do Aston Villa, e acho que esse jogo aí é muito interessante para você fazer a sua aposta. Na verdade, o Everton vai jogar contra a equipe do Tottenham, né? O Aston Villa, na verdade, porque a forma como as duas equipes jogam acaba me gerando confusão. O Everton vai jogar contra o Tottenham, na verdade o Everton joga na cancha não sei se está de contra o Tottenham, e acho que esse jogo aí é um jogo para sair pelo menos 2 gols. Essa para mim é a aposta segura. A gente vai ter também no Campeonato Espanhol o Atlético de Bilbao recebendo o Levante dentro de casa. A aposta segura para mim é vitória ou empate do Bilbao, né? A gente vai ter pelo Carioca, esses 2 jogos vão ser 17 horas, às 19h30 vai ter pelo Carioca um jogo entre o Botafogo, que precisa ganhar, precisa muito ganhar, e acho que o Botafogo não está com a equipe ruim, contra a equipe do Volta Redonda. É um jogo importante para o Botafogo precisa chegar à vitória, e acho que a aposta segura aí é
vitória ou empate do Botafogo. Mas se você realmente quiser arriscar um pouquinho, acho que dá para colocar a vitória do Fogão tranquilamente. Se você não é cadastrado no XBet, eu convido você a fazer o cadastro usando o link que está na descrição deste vídeo e também no comentário fixado. E quando você fizer o seu primeiro depósito, use aí, assim que você se cadastrar, use o código promocional 1xjosa. Para quê? Para que você dobre o valor do seu primeiro depósito. Se você depositar 100, vira 200. Se depositar 500, vira 1.000. 20 reais, vira 40. 2 mil reais, vira 4 mil reais. Se você usar aí, se cadastrar e usar o código 1xjosa, você dobra o valor do seu primeiro depósito. Tá bom, meus amigos? Fechando parênteses, então, dá uma força lá pro canal aqui, se inscreve lá, né, se você curte a aposta esportiva, porque é muito importante para mim, né, este patrocinador. Tá bom, gente? Então vamos falar um pouco do jogo. O jogo de início, né, surpreendeu de certa forma o Corinthians, a proposta do Corinthians, porque o São Paulo conseguiu. Entrou muito ligado no jogo, né, e aí muito mais ligado do que o Corinthians, evidentemente, muita concentração, né, e aí fez o gol com menos de um minuto. Com menos de minutos saiu o gol do São Paulo, e aí dificulta muito, né, uma proposta de um time que vai tentar jogar no campo de ataque numa parte da partida, mas vai se deparar com um adversário que vai jogar, sobretudo, fechando o seu campo. Se o adversário já conseguir fazer o gol, né, não tem problema ele se fechar completamente o seu campo, ainda que jogando diante dos seus torcedores. O torcedor não está nem aí, o time está ganhando, pode fechar tudo para colocar 11 atrás da linha da bola, que não tem nenhum problema. Então esse gol, logo no início da partida, facilitou muitas coisas para o São Paulo e dificultou muitas coisas para o Corinthians. A gente viu um jogo muito acelerado no primeiro tempo, com as duas equipes ali nas suas propostas, tentando, de uma maneira ou de outra, assim, fazer gols. O São Paulo no contra-golpe, o Corinthians tentando tramar notadamente ali, principalmente no campo de defesa da equipe do Tricolor, a equipe do São Paulo, né? Acho que, volto a dizer, né, o Corinthians assim, soube o tempo inteiro, soube que teria um jogo complicado com o São Paulo, assim, cedendo a bola. O Corinthians sabia disso o tempo inteiro e soube também que logo que saiu o gol, que seria assim durante a partida inteira, né? E o São Paulo, por sua vez, também parece que tinha um entendimento muito legal do jogo, um entendimento muito bom de como o Corinthians iria para o jogo. Então era muito importante para o São Paulo fazer aquele gol. Acho que o São Paulo entrou mais concentrado por causa disso. A gente tem a missão de fazer um gol rapidamente. E aí o Corinthians começa a ter uma posse de bola muito maior, a partir do gol do São Paulo. O Corinthians começa a ter uma posse muito grande mesmo, começa a trabalhar muito no campo do São Paulo, mas a gente percebe que a trama não é das melhores. Quando o Corinthians chegava ali no terço final do campo, né, a gente percebia que a troca de passe era interessante, mas ela mostrava-se ainda deficiente, e é normal, porque esse Corinthians ainda era o Corinthians em vários aspectos, do Lázaro e, sobretudo, gente, é isso mesmo, do Silvinho, né? E o Vitor Pereira, que estava poucos dias antes desse jogo no Corinthians, ainda não havia tido tempo para mudar esse Corinthians, para sofisticar essa trama com a posse de bola ali no terço final de campo. Como é que o que sinaliza que essa trama não está legal, que essa posse de bola não está sendo muito bem trabalhada ali no terço final? O que sinaliza isso é a relação entre finalizações e número de finalizações certas. Porque, em geral, quando a equipe o Corinthians tem 13 finalizações do gol, né, foram 2 a mais do que o São Paulo, que foram 11, né? O São Paulo, contudo, acertou 7 vezes o arco do Cássio, né? E a equipe do Corinthians acertou 2 vezes apenas o arco ali do goleiro Volpi. Então o que acontece? Essa relação de 13 finalizações com apenas 2 finalizações certas sinaliza que essa posse de bola ainda não é uma posse de bola produtiva, que o time ainda não tem, por exemplo, jogadas, variações interessantes ali naquele terço final quando dispõe da posse de bola. É claro que isso vai ser construído. E a gente percebe no jogo inteiro, notadamente no final, que o Corinthians sinaliza ali, sinceramente, que vai construir sim esse jogo de posse de bola mais qualificado. A gente percebeu o time do Corinthians indo muito para o campo de ataque, com vários jogadores. A gente percebe claramente que o técnico, que falou inclusive que pouca coisa mudaria, mas que algumas coisas mudariam, a gente viu isso. O Corinthians trabalhando com muita gente no campo de defesa do seu adversário, com os zagueiros saindo muito da linha, né, trabalhando ali praticamente no meio de campo, né, e praticamente no segundo tempo, o Cássio, inclusive, é convidado a deixar a área, né, a sair da área, inclusive, para ser mais um jogador para construir. Isso é muito importante, e o Cássio vai ter realmente que se adequar a isso, porque senão ele vai sair do time, gente, não tem jeito. O Vitor Pereira é um tipo de técnico, a gente viu no jogo, né, que ele tira mesmo qualquer jogador se precisar. Né? Raramente o Silvinho ou mesmo o Fernando tiraria o Fagner do jogo desse, né? O Vitor Pereira tira o Fagner. Aliás, aquele lado direito do Corinthians estava muito ruim. O Queiroz muito mal na partida, muito mal. Acho que
Assim, o Duqueiroz entra, inclusive, por quê? Porque, na verdade, o técnico queria manter os mesmos jogadores da partida anterior, tal, que ele tinha visto do Corinthians, né? Mas o Duqueiroz, certamente, no próximo jogo, ele não deverá entrar, na minha opinião, não deverá entrar na equipe titular do Corinthians. Provável que o Cantillo já entre na equipe no próximo jogo, né? Quando o Cantillo entra, a gente percebe que o Corinthians tem mais opções, melhora um pouco ali essa trama ali, ainda que o Cantillo trabalhe no setor do campo, que não é tanto ali o setor do terceiro final, né? Mas a gente percebe que há uma melhora da equipe. Aquele setor de estava muito ruim. O São Paulo praticamente não faz o gol, aprofunda a sua proposta, radicaliza a sua proposta de apenas se preocupar com a defesa e aí dificulta muito para o Corinthians, porque fecha muito bem. Uma outra coisa importante sobre o adversário é que o São Paulo demonstrou uma garra, uma disposição para ganhar essa partida que foi ímpar nessa temporada. Foi um mau momento do São Paulo em termos de dedicação, de garra, de entrega, de luta pela bola nessa temporada de 2022. Eu tenho visto praticamente todos os jogos, tanto do Corinthians como do São Paulo. Eu posso dizer isso claramente. O São Paulo em nenhum momento jogou com tanta gana, com tanta vontade, com tanta disposição de defender o resultado como foi contra o Corinthians. Isso também dificultou muito a situação do Corinthians. Agora, a gente percebe, por exemplo, né, que coisas que a gente não via no Corinthians, a questão das variações que acontecem no mesmo jogo, a mudança de esquema no mesmo jogo, a gente não está muito acostumado com isso no Corinthians. Isso é um sinal positivo. A gente percebe que o Corinthians vai trabalhar de forma ofensiva. Na declaração, o técnico também deixa isso mais ou menos entendido, tacitamente entendido ali, né, gente, que ele vai trabalhar com a equipe muito ofensiva, vai trabalhar quase o tempo inteiro ali com a maior posse de bola e no terço final, e vai reivindicar que seus jogadores avancem bastante as linhas. O Cássio vai ter que se aprofundar nessa ideia do jogo com os pés, vai ter que melhorar. Eu já falei isso em outros momentos. O Corinthians tem problemas ali no setor esquerdo, né? O Piton também foi mal na partida, não é esse lateral para o Corinthians, tampouco é o Bruno, também não é esse jogador, e tampouco também é o titular, também não é esse jogador que pode fazer esse jogo. Para você ter uma ideia, dentre os dois titulares das laterais do Corinthians, o Fagner é o melhor, e mesmo o Fagner, nesse jogo, ele foi retirado da equipe, por quê? Porque ele não estava produzindo a altura daquilo que queria o técnico. Então, ali no setor esquerdo, certamente o Corinthians vai precisar de um lateral, e vai no mercado buscar um lateral esquerdo. Vai no mercado, porque o Vitor Pereira precisa de jogadores de laterais que vão ali, sobretudo para o fundo do campo. Ele gosta que, na verdade, os jogadores de frente sempre trabalhem por dentro, o lateral, o cara para fazer esse trabalho ali de aprofundar. Em alguns momentos, a depender da competência do lateral, ele pode também trabalhar por dentro. Mas, e aí você vai ter um ponteiro ou meio campista indo para o fundo do campo. Mas fundo do campo, jogo de fundo, jogo em que aprofunda-se o campo, isso vai acontecer muito no Corinthians, então alguém vai ter que ir para o fundo do campo. Alargamento do campo, né, e profundidade no campo, essas coisas vão ser necessárias. A gente percebia que o Corinthians tinha jogadores que ficavam muito ali perto das linhas laterais, né, que era a tentativa de ampliar, puxar, esticar a defesa do São Paulo para ter mais chance, para abrir espaços ali para alguém arrematar. Mas isso não foi eficiente, por quê? Porque as ideias são boas, mas elas ainda são novas no Corinthians, né, e os jogadores ainda não entenderam, evidentemente, em pouco tempo, não tinha como entender, eles ainda não entenderam essas ideias, porque elas são muito profundas, gente. Elas são muito radicais em relação àquilo que circulava em termos de ideias ali no Corinthians, né? O Corinthians vem da tradição de técnico defensivo já há muito tempo. Então o técnico Vitor Pereira é muito diferenciado nesse sentido. Ele é realmente um técnico muito ofensivo, né, que vai exigir, por exemplo, em alguns momentos eu acho que talvez o Gil não jogue. O Gil é um zagueiro que, a despeito de ter um bom posicionamento, é um zagueiro que tem uma certa lentidão, né? É possível que o Corinthians também vá ao mercado buscar um outro zagueiro. Além de um lateral esquerdo, um outro zagueiro também o Corinthians busca. E um zagueiro rápido, né? Como é o João Vitor, que para mim deve crescer demais sob o comando do técnico Vitor Pereira. Então a gente percebeu, por exemplo, as variações, as mudanças de esquema, né, as tentativas, ele fez de tudo para o Corinthians conseguir vencer. O Corinthians finalizou muito mal também, mas finalizou, teve muitas finalizações. Agora, as coisas não saíram melhor, por quê? Porque é muito pouco tempo. E nesse sentido, é absolutamente injusto, né, o que está acontecendo agora, né, com alguns representantes da mídia tradicional criticando o Vitor Pereira, não tem o menor cabimento, é de fato má vontade, e é curioso que um corintiano também, que nessa hora deveria, por exemplo, né, ficar contente com o desempenho do Corinthians, até eu sei que perdeu, enfim, dá raiva e tal, mas o desempenho do Corinthians foi um desempenho interessante, inovador em muitos aspectos, muita coisa nova a gente viu no Corinthians, e esse corintiano da mídia tradicional não fica feliz com isso, ele não percebe, por exemplo, sinais positivos, é um cara do resultado, se o resultado for bom, ótimo, se não for bom, que se dane de desempenho. E isso, na verdade, atrapalha muito o desenvolvimento do futebol no Brasil. Esse tipo de visão de jornalística é uma visão de torcedor, mas de torcedor fanático, inclusive cego. O torcedor, contudo, se é fanático e cego, ele está no direito dele de ser torcedor. Agora, um representante da mídia tradicional não pode ter esse comportamento. Porque o torcedor é uma entidade que tem o direito de criticar com cérebro, né, com fígado, né, com coração, e tá tudo
tudo bem, ele é um torcedor. Agora, alguém da mídia tradicional não pode ter esse comportamento. Então, a crítica ao Vitor Pereira é injusta, e é amadora, né? É de torcedor fanático, e ela não ajuda em nada neste momento para a evolução do trabalho do técnico português no Esporte Clube Corinthians Paulista. Eu acredito sinceramente que vai haver muita evolução. Agora, é muito importante também que a torcida não caia nesse discurso ridículo desses setores da mídia que estão criticando o Corinthians a partir desse jogo. Porque o que eu vi no jogo, a despeito da derrota, foi um Corinthians muito diferenciado, com muita vontade e com alguns jogadores tentando, inclusive, entender o que precisava fazer dentro de campo. Não conseguiram, mas estavam tentando também. Então, para mim, é muito positivo o que eu vi no Corinthians e acho injusto essas críticas exageradas ao trabalho do técnico português. Muito obrigado pela gentileza de ficarem comigo neste vídeo. Até o final.